Pronto, agora é oficial. Que o nosso Mestre Jesus nos empreste a vossa luz nessa noite, para iluminar este nosso encontro, trazendo a luz do entendimento, da facilidade, do interesse, da vontade de aprender e de distribuir com aqueles que cheguem até a nós com as suas dores. Que nós agradeçamos também a Senhora Mãe Santíssima, que com seu manto protetor nos protege dos possíveis assédios que possamos sofrer para a interferência neste trabalho de hoje. Que a espiritualidade amiga possa nos intuir tudo o que nos seja possível para absorvermos no bem-fazejo desse trabalho que será exercido essa noite. Senhor Jesus, que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a gente vai falar de sistemas fisioenergéticos. Então, eu estava perguntando para os que chegaram primeiro, se aqui na sala, se tinham visto os vídeos, né, de anatomofisiologia. Por quê? Aqueles vídeos são fundamentais para a gente fazer os links hoje. Porque hoje eu só vou citar os órgãos e sistemas, eu não vou explicar esses órgãos e o funcionamento desses sistemas, certo? Então, quem não viu ainda, corre atrás de ver, porque vai ficar mais clara a aula de hoje. Tá? Como está gravada, vocês ainda podem rever. Né? Mas estudem, gente, que para o magnetismo, se a gente não souber, pelo menos os órgãos onde ficam, saber as funções básicas deles, e fazer ligações com os centros de força, saber onde ficam os centros de força e quais as funções básicas dos centros, a gente vai ser copia e cola. Você copia e cola. Ah, me dá um protocolo aí para tratar tal doença. Não vou nem estudar a doença, né? Ah, mas como é que eu vou estudar a doença se eu não sei anatomofisiologia? Ué, as aulas estão aí, né? Então, já estou falando assim, nós estamos na nossa terceira aula, então nós já estamos mais íntimos, eu já posso dar uns petelecos nas pontas da orelha de vocês, nas pontas das orelhas de vocês. E assim, não deixem acumular, porque é muito assunto, né? É muito assunto, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aí? Grandão? Estão vendo o slide, gente? Me dá um feedback. Sim, está aparecendo. Apareceu. Então, a gente vai falar desses sistemas. Sistemas fisioenergéticos. Essa nomenclatura, quem criou foi a Dilson, que eu nunca tinha escutado antes, né? E no curso a gente começou a falar disso, quando a gente estava falando disso, um determinado ano, ele chega com esse nome, e aí coloca isso na apostila, que eu acho que até a apostila que vocês têm. Então, a Dilson criou esse nome porque, assim, não adianta pensar em corpo físico sem ligação com o perispírito e vice-versa, tá? Essa é a condição sine qua non para a gente estar aqui nessa dimensão, que é a ligação do corpo espiritual com o corpo físico. E, claro, na sua dinâmica de funcionamento, essa ligação forma sistemas que a gente vai chamar de sistemas fisioenergéticos. Então, assim, para a gente entender esses sistemas fisioenergéticos, nós achamos uma coisa muito absurda, a gente teve que estudar perispírito, para saber das funções do perispírito, que uma delas é ser o mantenedor da vitalidade do corpo. Através do quê? Através dessas conexões que formam aí junto com o corpo, né, ligando o perispírito. Principalmente a gente vai cuidar dessa leitura dos sistemas fisioenergéticos, olhando para os centros de força em conexão com esses órgãos e vísceras, formando esses sistemas, tá certo? Bom, aí a gente falou de perispírito, falou de interação do perispírito com o corpo, e essa interação acontece desde a formação da célula-ovo, onde tem ali a junção dos gametas, né, do masculino com o feminino, que é o espermatozoide e o ovócito. Então,
dentro dessa construção, dentro dessa formação do corpo, onde o perispírito vai gerenciando o formato dos órgãos, a localização deles, né? E aí especializando as células deles, de cada órgão, para depois cada órgão ir exercendo a sua função e tornar o ser, a partir do parto, independente, né? Os órgãos começam a funcionar lá dentro, a maioria deles, pelo menos os vitais, e depois ele aprende a respirar, né? Vai aprender a se alimentar, o intestino, tudo isso vai funcionar, então, mas tudo isso se deve a essa junção, a essa interação entre o perispírito e o corpo, certo? E aí já vai moldando o sistema fisioenergético. Uma época eu tenho que voltar a estudar embriologia, mas uma época que eu estudei embriologia, fazendo essa ligação, para entender por que alguns centros de força, que parece que têm até vibrações diferentes, ou centros de força de determinado órgão, eles estão juntos no mesmo sistema, ou determinados centros de força, parece que tem uma ligação magnética entre eles. E a gente vai, quando vai estudar embriologia, que a gente estuda os folhetos embrionários, que é ali o início ali da formação, antes de ter os órgãos, a gente tem os folhetos, e cada folheto vai formar determinados órgãos. E alguns órgãos do corpo, que não necessariamente vão estar no mesmo sistema, às vezes vão estar em sistemas diferentes, fazendo funções bem diferentes, eles vêm do mesmo folheto. E aí a gente vê por que determinados órgãos e determinados centros de força têm ligação entre si. Quando a gente, enfim, quando o corpo está formado e dando conta aqui do funcionamento do corpo físico. Só uma curiosidade, para que lá na frente alguém quiser entender algumas coisas, a embriologia vai ter essa capacidade de abrir um pouquinho os nossos horizontes. Então, só aqui para a gente entender, né, e a gente já falou disso na outra aula, as funções gerais dos centros. Então, os centros, eles têm essas funções que é para todos, independente da demanda que ele tenha, do trabalho que ele tenha dentro do nosso sistema como um todo, tá? Porque dentro desse sistema a gente tem vários sistemas. Então, quando eu falo sistêmico, eu estou falando do todo, do conjunto, tá? Do cosmo, onde tudo funciona ali dentro. Então, todos os centros, eles têm funções que são as mesmas para eles. Claro que uns vão ter isso de uma forma mais exuberante, mais robusta, né? Vão exercer essas funções, mas lidando com mais situações, com uma parte maior do sistema, ou com uma parte muito pequenininha dentro do sistema, atuando quase que ali para os vizinhos, para aquelas células que envolvem ele. Estou falando daqueles bem centros, porque tem centro de força espalhado por tudo, né? Eles fazem parte da anatomofisiologia do perispírito. Então, essas funções são funções comuns para todos. Agora, alguns centros vão exercer essas funções de forma sistêmica. Então, quando a gente fala assim, o filtro energético do sistema como um todo, a gente pensa logo o quê? O esplênico, né? O famoso esplênico por causa do tratamento da depressão. Então, mas todos os centros filtram, todos os centros processam, todos os centros fazem todas essas funções e outras que são comuns, né? Aqui é só um resumo, só as funções básicas. Mas eu quero que vocês entendam que alguns vão fazer de forma sistêmica, ou para o seu próprio sistema, ou para o sistema como um todo. Bom? E a gente vai começar com o sistema coronário. Ele vai ser o de mais alta frequência, né? Ele é voltado para cima. E o seu reverso está aqui embaixo, voltado lá para baixo, tá? De todos os centros, ele é o único que o seu reverso não está na mesma condição de frequência vibracional. Ele tem uma frequência menor. Ele está voltado para baixo, então ele vai se ligar a energias mais da Terra, né? Do nosso plano. Enquanto o verso, vamos dizer assim, aquele que está no alto da cabeça, ele vai ter conexões mesmo mais com o mundo espiritual. É importante pensar nele que existe um reverso do coronário, principalmente quando a gente tenta, durante o trabalho do passe, a gente às vezes tenta alinhar a parte da frente com a parte de trás, e parece que quando você mexe em um, bagunça o outro. Quando mexe no outro, bagunça o da frente.
E, às vezes, o alinhamento desses dois centros, técnicas onde você alinha os dois centros, né, o verso e reverso do coronário, ele dá um up nessa regularização. Então, não esqueçam que o coronário tem um reverso. E que, às vezes, a gente fica ali, é o básico, mas faz um tato, pelo menos, no reverso do coronário, tá? Não abandona ele, não. Ele vai ter o mais alta frequência de todos. Então, você vê que de todos os centros, ele é aquele que vai até a última região. Lembra que a gente já falou dessa figura? Que essa região aqui, na verdade, não é uma camada como uma camada de cebola. Das nuances vibracionais, né? O corpo vibracional, que vem desde dentro aqui do corpo e vai até aqui. Só que esse que vem depois dele não tem a frequência tão alta, por isso que não chega até aqui. A mesma coisa o coronário, você vê que ele é o único que atinge, claro, isso é uma imagem para a gente entender o conceito, não é exatamente assim. É só para entender que ele é o que realmente reverbera de forma intensa em todos os campos vibracionais que formam o nosso perispírito, certo? Ele vai se localizar no alto da cabeça, ele vai servir de interligação com o ser espiritual. Que ser espiritual é esse? Quem é esse ser espiritual? Ele serve de interligação. Eu penso que é o nosso próprio espírito e a espiritualidade superior. Tá, ele está falando com o ser espiritual, então escolhe uma das duas opções. Então, o meu próprio espírito. Mais alguém? Alguém concorda com o Nalva? Alguém tem alguma outra ideia? A consciência? A consciência dele, o que mais? Concordei com a Nalva. Tá. Como Mais ela alguém? Tá falando aqui que está no perispírito e está se interligando com o seu, eu creio que seja eu, o espírito. Certo. Então, o ser espiritual sou eu mesmo, meu próprio espírito, tá? Então, o André Luiz, ele fala lá em Evolução em Dois Mundos, que dos primórdios, onde ainda era um protótipo do que seria na fase hominal o perispírito, porque na fase animal a gente não tem o perispírito, como a gente entende na fase humana. Mas é um protótipo, é o que vem se elaborando, né? É o princípio material aliado ao princípio espiritual se elaborando, e o André Luiz trata disso, é disso que ele trata, pelo menos na primeira parte do Evolução em Dois Mundos, é justamente da conjugação do princípio espiritual com o princípio material, formando que no futuro vai ser o espírito, tá? E aí tem... lá, quando a gente ainda não tem o perispírito, na fase animal ainda, o centro de força coronário é o primeiro a se formar. Nos primórdios. Está lá em André Luiz. Tá? E aí ele explica quais as funções e tal, naquela fase lá onde ele é criado. Então, ele está ligado ao processo da interação com que no futuro vai ser o espírito, antes do espírito existir. Né? Aquele princípio inteligente que já está ali na fase animal, já começa a criar, você vê como a inteligência divina é meticulosa. Como ele é um centro que realmente tem uma capacidade vibracional maior, ele é o centro mais antigo, é o que está mais tempo em exercício no nosso perispírito. Mesmo antes do perispírito se chamar corpo espiritual, dele realmente nos dá a nossa unidade. Tá? Então, ele tem, vamos dizer assim, a raiz mais profunda dentro do nosso perispírito, em conexão com a nossa inteligência. E eu estou tratando a inteligência aqui como o nosso ser espiritual, o mais profundo do nosso ser. Tá? Ele vai se ligar à glândula pineal, que vocês viram lá no vídeo, onde ela está localizada, né, bem no centro da cabeça, pegando aqui, ó, a ponta da orelha, o alto da cabeça, vocês formando aqui um ângulo, vocês vão encontrar a pineal ali atrás do diencéfalo, tá? A glândula pineal, ela vai estar, isso é um estudo que foi levantado por Sérgio Felipe, né, médico espírita, enfim, todo mundo já deve ter ouvido falar nele, que faz o estudo da glândula pineal e a ligação da glândula pineal com o exercício da mediunidade. É claro que ele avançou,
eu não acompanhei os últimos anos dos estudos dele, então, onde eu parei, ele tinha estudado só na ligação, ele estava estudando ali a ligação com a questão da mediunidade, mas com certeza ele deve ter visto outras relações da pineal, já que ela tem uma ligação com o coronário. E se o coronário tem uma ligação com o ser espiritual, agora, gente, coronário é perispírito, pineal é corpo físico, tá? Mas eles se ligam. É claro que você vai encontrar uma ligação maior, as pesquisas devem ter avançado e encontrado outras relações, né? Da pineal com o corpo espiritual e com outras funções, além da questão da mediunidade, do exercício da mediunidade. O centro de força, o coronário, vai comandar as funções psicológicas e encefálicas. Psicológicas é o quê? É a questão da alma mesmo, é do ser, certo? Nossas questões mais profundas. E encefálicas, porque ele vai cuidar de todo o encéfalo. Você vê, ele comanda as funções, mas quem vai administrar essas funções, ou seja, saber se a função está sendo cumprida direitinho, vai ser o frontal. Então, eles trabalham, o coronário e o frontal vão trabalhar juntos. É como se esse daqui fosse o coronário, fosse o chefe que comanda, olha tudo, mas quem vai lá dizer, olha, melhora isso aqui e tal, e vai estar atuando, administrando a função, vai ser o frontal, certo? Na questão das funções encefálicas. Ele vai gerenciar os demais centros de força. E aí, isso pode gerar uma confusão na cabeça dos magnetizadores. Então, assim, que estão iniciando, pelo menos, né? Se ele gerencia os demais, tá tudo resolvido, né? Então, eu vou pela chefia, vou pela centro de comando e tá tudo certo. Só que, foi o que a gente viu na outra semana, a questão vocês não podem esquecer que está tudo dentro de um sistema. Então, ele está no comando, mas se por exemplo, se o básico der problema, dentro do sistema, e o básico é que comanda o refluxo que vai chegar no coronário, o coronário vai ser afetado. Inclusive, a função do coronário vai ser afetada. Porque não adianta. É que nem assim, o coração está lá, bombeando sangue, tufo, tufo, tufo. A aorta gigante, linda, maravilhosa, saindo do coração, levando sangue para tudo. Mas aí tem um trombo que surge lá numa veia, um troço lá da perna. Uma veia da perna. Veia retornando, é que traz de retorno o sangue para o coração. O coração pode estar forte, lindo, maravilhoso. Se aquele trombo cair no lugar errado, acabou tudo. Então, assim, se a gente está envolvido no sistema, a gente tem que pensar, ninguém é tão mais do que os outros que não possa ser prejudicado, tá? Então, assim, é claro que para prejudicar a função dele tem que ser uma coisa bem crônica e bem profunda, né? E quanto mais crônico, mais dissemina pelo sistema. Crônico, ou seja, quanto mais antigo é o problema sem resolver, o problema vai se instalando, vai se enraizando mesmo. Ele vai tomando cada vez um tamanho maior dentro do sistema e vai desgastando os centros, obstruindo NADs ou promovendo uma desvitalização sistêmica, tá certo? Então, cuidado com essas afirmações soltas, tá bom? Não percam de vista a questão da ideia de sistema, onde está tudo ligado a tudo. Se utiliza os fluidos mais densos quando são emitidos para o mundo espiritual. Por que os nossos fluidos são... Nós somos espíritos, não deixamos de ser. Mas enquanto encarnados, o nosso fluido é mais denso. Por que o nosso fluido é mais denso do que o mundo espiritual? Por conta da matéria mesmo, da matéria do nosso planeta mesmo. Porque a ligação com o nosso corpo físico, que é um corpo denso, porque ele é dessa dimensão, né? Que é a dimensão mais densa de todas as dimensões do nosso planeta. Então, ele se utiliza para que a gente possa emitir esses fluidos. E a gente emite fluido, Marcela, para o plano espiritual? Ué, a gente não pensa, não se comunica, não pensa nas pessoas, não faz prece. Então, a gente emite fluido, certo? Então, o sistema frontal, ele também é de alta frequência, só que a frequência dele é muito abaixo da do coronário, tá? Situa-se entre os olhos,
não é entre os olhos aqui, gente. É mais ou menos na linha da sobrancelha aqui, ó. Tá vendo? Na minha testa ele já vem até marcado de nascença. Vermelho aqui. Então, ele fica mais ou menos nessa altura. Não é no meio da testa, tá? É aqui nessa linha da sobrancelha. Aqui, entre as sobrancelhas. Administra o sistema nervoso central, é o que eu falei. O coronário, ele comanda as funções encefálicas. Encéfalos são todos os órgãos que estão dentro do crânio. Mas sistema nervoso central, além do encéfalo, tem a medula que está dentro da coluna, certo? Da coluna vertebral. Então, ele vai administrar, o frontal vai administrar o sistema nervoso central e os mecanismos de inteligência. Enquanto o outro administra, comanda as funções psicológicas que estão mais ligadas à alma, as demandas profundas da alma, né, sentimentos, pensamentos, o frontal vai estar ligado às questões cognitivas, às questões de aprendizado, às questões envolvendo inteligência. E vai se ligar à glândula hipófise. Que a glândula hipófise vai comandar várias outras glândulas e funções do corpo. Então, é importante que vocês saibam as funções dessas glândulas, que são mais abrangentes, porque quando vocês forem estudar um caso de um assistido, vocês vão pensar, peraí, mas tem a hipófise que comanda aquilo ali, que faz aquilo ali, tá? Então, às vezes, coisas pequenas, que a gente dá um start quando a gente entende a parte do sistema endócrino, que comanda muita coisa. Sistema nervoso e sistema endócrino, é bom que vocês não pulem, que vocês estudem e tenham em mente pelo menos as coisas básicas deles, tá? Porque eles influenciam o corpo como um todo. Os fenômenos, vai estar envolvido com os fenômenos de vidência, de audiência e de intuição. Vamos lá. O que desses três aí é mediunidade? Vidência, audiência e intuição. O que é mediunidade? Nenhuma. Nenhuma, nem vidência, nem audiência, nem intuição. Eu acho que os três, não? Os três? Quem mais? Eu penso que os Vidência três e também. audiência. Eu penso que os três também. Vidência e audiência, para mim. E o que é intuição? É influência Influência de quem? dos espíritos sobre o encarnado. E isso não é mediunidade. Eu acredito que não. Tá. O que mais? Para mim, intuição é do meu próprio espírito, coisas minhas do meu próprio espírito, saber do meu próprio espírito. Sei lá, eu como que ele sabe, mas na minha cabeça. Quando é de... Tudo bem, se você diz que intuição vem do seu próprio espírito, e quando vem de um outro espírito, como é que você chama? Inspiração. Na minha cabeça. Não sei Na por que sua- eu... na minha cabeça. Eu não sei onde eu vi isso, mas tá aqui, é meu. Não, eu não ouvi, não. Eu pensei agora. Eu nem ouvi. É que quando ele falou que intuição é de outro espírito, eu falei, imagina, por que de outro espírito? Eu acho que não. Sei lá. Bom, Vamos lá. Então, intuição, é dentro, é seu. É algo que você já aprendeu. Seja de outra encarnação, seja dessa, seja emancipado durante o sono, algo que você aprendeu, guardou, não lembrou, mas em algum momento aquilo linka com a memória, aquilo vem dentro de você com uma certeza absurda, tá? Ou vem como um sopro de uma ideia que diz, isso aí é possível. E você vai lá e testa e vê. O que vem de fora é inspiração, tá? E a inspiração, eu acho que Nava pegou da telepatia comigo, eu vou bloquear meu frontal para não... agora eu achei interessante esse trem. Então, aí a inspiração é uma mediunidade, a intuição não, porque é seu. Então, anímico é tudo que vem da minha própria alma. Ânima é alma, vem tudo da minha própria alma. Adilson deve ter... vocês estão estudando o primeiro livro do Adilson, né? Adilson, quando dá o livro Ânima, ele fala mais sobre isso. Quando eu estudou o livro Ânima, ele deve ter falado mais. Mas a inspiração é a mediunidade comum para todo mundo. O que é mediunidade? É ser intermediário. Médium, do latim, é intermediário. Então, tanto o que é anímico, tanto as faculdades mediúnicas quanto as anímicas, elas acontecem porque o perispírito está envolvido. Então, a base é o perispírito em todas as
tem uma fala de Kardec, tem uma fala de um dos espíritos da codificação, que agora eu não sei se é Erasto, acho que é Erasto. É a ferramenta comum a todos os fenômenos espirituais, é o perispírito. Todos os fenômenos espirituais são explicados pelo perispírito. Kardec diz isso e acho que Erasto também diz isso, tá? Nas obras da codificação. Então, quando acontece de mim para mim, ou quando acontece eu encarnado, me conectando e percebendo coisas desse meu plano, isso é anímico. Eu vejo algo que está acontecendo à distância. Eu estou aqui com vocês, mas estou vendo algo que está acontecendo longe. Isso é evidência? Não, isso é dupla vista. Agora, se eu estou conversando com vocês e vejo uma situação que está acontecendo no plano espiritual, ou estou percebendo alguém à distância, tá? Mesmo vocês com a câmera fechada, eu percebo que tem alguém desencarnado perto de Paulo. Do bem, Paulo, do bem, te protegendo, anotando até do teu lado aí, para estar estudando junto contigo. Isso, a ferramenta que eu usei foi o perispírito, mas isso é uma faculdade mediúnica, porque mediúnica é quando eu sou intermediário de algo de outra dimensão. Tá? Eu percebo algo da outra dimensão, eu escuto, eu vejo alguém de outra dimensão, isso é mediunidade. Tá? Então, o frontal vai estar envolvido agora com isso, com a intuição, vai estar envolvido também com a dupla vista, só que a dupla vista não é só do frontal, mas, por exemplo, no sonambulismo, quando a gente quer ajudar o sonâmbulo a ver com mais lucidez, ampliar a dupla vista dele, a gente concentra um pouco no frontal. Então, o frontal, ele auxilia, ele não é o responsável. Porque a dupla vista é você ver e perceber pelo seu perispírito como um todo, tá? Mas a vidência e a audiência são duas faculdades mediúnicas. A clareaudiência e a clarividência, a clareaudiência são faculdades anímicas. Quem explica muito bem sobre isso, essas divisões do que é anímico e do que é mediúnico, e de o quanto o anímico está dentro do fenômeno mediúnico, porque precisa, se meu perispírito está envolvido, ele tem minha mediunidade vai ter sempre um conteúdo anímico para 100% das pessoas, para Chico, para Divaldo, para Ivone, para todo mundo, tá? Por quê? Porque tem o meu perispírito envolvido, eu estou envolvida. A linguagem que ele traz do pensamento, ele está pensando em aramaico, eu traduzo em português, que eu entendo, chega a mim, o pensamento, eu penso em português, aquilo vem em português. Então, só esse fato já mostra que tem animismo Só que o animismo que não prejudica e não desvirtua, vamos dizer assim, embaça a comunicação. Porque o animismo que embaça a comunicação ou desvirtua, aí é um animismo prejudicial às comunicações, principalmente as comunicações, as manifestações inteligentes, né, como Kardec chama, psicografia, psicofonia, diferente dos fenômenos de materialização e que ele classifica de outro jeito. Então, quem fala muito bem sobre isso é o Diversidade dos Carismas, Hermínio Miranda, tá? Quem quer entender a mediunidade de um jeito fácil e descomplicado, lê esse livro. Primeiro, ele é profundo, porque ele analisa coisas que no livro dos médiuns Kardec não analisa. Eu acho que são duas leituras obrigatórias para quem quer estudar mediunidade, o livro dos médiuns e Diversidade dos Carismas. Tá? Ele pega um caso específico de uma pessoa, que é a Regina, que é o personagem Regina, é um caso real, mas ele dá um pseudônimo, e ela tem várias faculdades anímicas, ou várias faculdades mediúnicas, inclusive anímicas, e aí ele vai destrinchando, estudando todas elas durante o livro, a partir das experiências de Regina, tá bom? Então, o frontal vai estar envolvido aí com a vidência, a audiência e com a intuição. E diria até com a inspiração, tá? Mas principalmente com a intuição, porque a intuição é um resgate da sua memória. E quando eu estou querendo lembrar de alguma coisa, e parece que... Sabe quando parece que a resposta está aqui na sua frente, quando diz assim, está na ponta da língua, né? Aí mostra a língua para ver se eu vejo. Não,
é como se estivesse na ponta do frontal, está quase aparecendo, eu não estou lembrando. Eu gosto de dar umas pancadinhas assim no frontal, respiro, dou umas pancadinhas assim no frontal. Se eu estiver ansiosa e batendo no frontal, não vem. Mas se eu relaxar e der umas pancadinhas de leve assim no frontal, eu volto, eu consigo resgatar na minha memória e vem o pensamento. Tá? Ô, Marcela, Diga. então quando a gente fala assim, eu fui inspirada, então não é, né? Eu fui intuída, então não é, eu fui inspirada a falar alguma coisa, ou a... Quando vem, porque a gente não tem certeza se é nosso ou se não é, né? A gente fala intuída, e muitos falam intuído pensando realmente que a intuição vem de fora. Mas se falar intuído, desde que a gente se faça entender, não tem problema. Só estou dando explicações didáticas para a gente, né, saber melhor. saber diferenciar, mas no dia a dia acaba se misturando. Mas, por exemplo, quando diz no livro dos médios, todos somos médios, porque temos minimamente a faculdade de inspiração. Tá? De inspiração. Onde alguém emite o seu pensamento e a gente capta. E vem na nossa mente como um pensamento. E a gente fala, nossa, eu tive uma intuição. Então, mesmo quem não acredita em nada, usa essa expressão, eu tive uma intuição, acreditando que é dele mesmo. E às vezes pode ser uma inspiração. Então, não importa você se comunicando, usando intuição e inspiração. Só que quando a gente está estudando, a gente precisa fazer essa diferença para, né, saber os porquês. Nada. Então, os processos, o frontal também está envolvido nos processos hipnóticos e de regressão de memória. Por exemplo, você vai trabalhar numa mediúnica. Você quer ajudar um espírito, você pode trabalhar o frontal dele, ajudando o espírito a entrar num transe hipnótico, né, fazer uma regressão de memória, ou a tirar quando ele está num transe hipnótico colocado por outra pessoa. E aí você pode dispersar o frontal dele, né, para ajudar a clarear ele e quebrando aquele vínculo magnético com aquela pessoa, com aquele espírito que hipnotizou ele, tá? Ou até com o processo de auto-hipnose. Então, eu acredito piamente que foi daquele jeito que aconteceu. Eu acredito piamente que eu sou desse jeito. Olha aqui, ó, eu sou grande, eu tenho uma capa, eu tenho garras. E aí você mexe ali no frontal e faz... E aí esse processo de auto-hipnose vai se quebrando também, tá? Então, se você quer induzir, você concentra. Se você quer tirar, você dispersa no frontal, tá? Estabelece a relação de domínio ou se quebra o vínculo exercido por alguém. Foi o que está ligado ao processo de hipnose. Tá certo? Por exemplo, o frontal também, ele é bom quando pessoas que entram em desmaio. Você pode soprar no frontal. Um sopro rápido. Né? Não vai ser longo. Porque aí está concentrando. Um sopro dispersivo no frontal. Um sopro frio, dispersivo no frontal. É bom para quando a pessoa... Ou quando a pessoa entra num transe espontâneo. Ela apaga, mas não porque ela desmaiou, porque ela entrou num transe espontâneo. E aí você sopra ali e faz. De preferência calmante. Você pode fazer ativante, mas de preferência calmante, ou seja, mais distante do frontal, tá? Já tinha muitos e muitos anos passados, tinha uma assistida nossa lá no Paulo de Tarso, aqui em Aracaju, que ela, quando acabava o passe, quando ela saía da maca, ela desmaiava. Quase toda vez. E aí, claro que na época a gente entendia ainda muito pouco das faculdades anímicas. A gente tinha começado a trabalhar com sonambulismo, a Dilson estava estudando ainda no início dos estudos. Mas hoje, vendo aquela pessoa, com certeza ela emancipava, só que aí a gente chamava ela lá, tô aqui, mas ela não estava ainda organizada no corpo. E quando ela levantava da maca, ela saía de novo do corpo. Entendeu? Aí o que a gente fazia? Sopro frio, ela voltava, porque é isso, sopro frio no frontal é uma técnica radical. Ou você faz em caso de SOS, tipo, a pessoa caiu na rua, como já aconteceu, a menina caiu no meio do centro da cidade, aqui no calçadão, eu comecei a soprar nela,
para ela voltar. Só que era eu soprando e a irmã evangélica concentrando. Eu soprando e a irmã evangélica concentrando. E eu, irmã, só um pouquinho, deixa eu só fazer o que eu estou fazendo aqui, daqui a pouco você abençoa ela e repreende em nome de Jesus, só um pouquinho. Porque a menina, quando ela voltava, ela saía do transe, ela voltava no transe. Era assim mesmo, chega, se eu filmasse, ninguém ia acreditar. Aí, não ia não, Mônica, super sério. Mas aí era isso, porque ela concentrava, ela com as mãos assim concentrava, e eu dispersando para ela sair, né, daquele... Enfim, consegui tirá-la, e aí ela foi levada para a unidade de atendimento hospitalar. Justamente porque as pessoas não entendem o tamanho do sonambulismo, acham que é só uma faculdade que aparece, e o conceito fluido da faculdade faz pluf, surge ali. Só que essa faculdade deixa a alma do indivíduo, do sonâmbulo, descoberta. E quando eu emancipo, podem vir conteúdos psíquicos meus. Se o magnetizador não tiver um bom conhecimento teórico e prático do magnetismo e conhecimento teórico e prático do sonambulismo. Então, coisas do arco da velha podem acontecer, mas eu já vi sonâmbulo de relatar que com coisas que foram feitas nele, ele pensou que ia desencarnar. E essa sonâmbula, depois, nunca mais quis trabalhar com sonambulismo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente impressiona fortemente aquele indivíduo que a gente magnetiza. Impressiona com o nosso íntimo, porque quando eu magnetizo alguém, eu me conecto a ele. E ele sente o que eu sinto. Então, eu posso falar manso, eu posso falar muito suave, mas se eu por dentro estiver explodindo, ansioso, ele vai perceber o que eu estou sentindo, não é o que eu estou falando, tá? Na verdade, por que a gente magnetiza? Porque a gente cria um estado de torpor magnetizando o sistema nervoso central. Ó, eu pego todo o encéfalo, e aí quando eu vou na linha mediana até o genésico, tá? Mas quando eu vou pela linha mediana, eu vou pegando o sistema nervoso central aqui da coluna. Porque, veja só, o que eu tenho que induzir aquele indivíduo? Um pseudo-estado de sono. Por que a gente prostra? O corpo prostra e a gente dorme. Porque existe um estado de sono e vigília, que é coordenado pela pineal, principalmente, né? Que é a fluência maior dela, desse ciclo. E aí, as forças vitais vão diminuindo durante a noite e o sistema nervoso diminui a função dele e aí comanda para que todo o organismo entre em um sistema de funcionamento basal. O que é esse basal? É o funcionamento básico para a manutenção da vida. Mas fica ali tudo funcionando bem mansinho ali, tá? Algumas substâncias só são produzidas durante a noite, mas o funcionamento, o teu coração bate menos, a respiração é menor, tudo é menor. Então, só que você vai induzir esse indivíduo a entrar nesse estado basal com o magnetismo. E outra coisa, não se provoca a faculdade sonambúlica em que não é sonâmbulo. Você pode magnetizar 20 horas uma pessoa, se ela não for sonâmbula, ela não vai entrar em sonambulismo. Ela vai desdobrar, ela vai passear pelo quarteirão, vai fazer coisas, mas o sonambulismo você não vai provocar, se ela não for sonâmbula. Então, sonambulismo e mediunidade, eles podem se juntar, mas nem quase nenhum como é que chama? Médium é sonâmbulo, tá? Veja só, todo médium desdobra, todo médium emancipa, porque existe uma emancipação no próprio trânsito mediúnico, mas não é o sonambulismo. Então, o ideal seria você concentrar pegando tudo. Então, quando você faz isso e arrasta, então qual é a diferença disso? Mesmo que eu fizesse aqui e arrastasse, o que acontece? Essa mão está concentrando em tudo e essa mão está saturando o coronário. E é o que alguns magnetizadores clássicos alertavam. Cuidado para não... Porque alguns magnetizadores gostavam de saturar com concentrações demoradas no frontal. Então, cuidado para não saturar a cabeça. E tem um deles, que agora eu não estou lembrando, que diz que... acho que foi Deleuze. Ele diz que tomaram cuidado com a concentração demorada na cabeça, porque pode causar até distúrbios mentais, quer dizer, seria hoje para nós transtornos mentais. É porque a gente lê tanta coisa, eu boto tudo no slide que é para não esquecer, mas daí lembrar sim, aí eu fico baratinada. Fazer as referências é difícil.
Isso, é Deleuze. Então, o que acontece? Então, se você ficar muito tempo aqui ou aqui e só pôr no resto, você vai inundar de fluido aqui. Né? E não é a inundação de fluido na cabeça que faz a pessoa enxergar melhor, emancipar melhor. O que você pode fazer, concentrar no frontal, quando ele está emancipado e mas eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo enxergar o que você está me pedindo. Tá? Aí, assim, veja se não clareia mais. Aí você vai falando para ele, veja se não está clareando, e vai concentrando aqui, ou com circulares, ou com imposição mesmo. Você vai perguntando a ele, dizendo a ele que vai ajudar ele a clarear. E aí você dá uma ajuda magnética para clarear. E não é só falar através do próprio corpo que é sonâmbulo, tá, gente? Tem outros quesitos que a gente vai ver melhor no estudo. Mas tem catalepsia, enfim, tem outros detalhes. Mas ele pode ter ido para vários lugares emancipado. E o próprio sonâmbulo, quando ele emancipa e ele vê outros espíritos, o fenômeno é anímico, mas ele, já que ele está emancipado e está vendo desencarnado, se alia ali um fenômeno mediúnico. Mas a base do fenômeno é anímica, tá? É um fenômeno de emancipação. E aí, a partir do estudar, é que a gente ganha uma coragem nova para experimentar. Mas a gente estudando, a gente entende como aplicar. E isso é o mais importante do estudar, é saber como aplicar e lidar com os desafios, porque, gente, quando a gente for estudar sobre isso, vocês vão ver a quantidade de coisa que pode acontecer na hora de um fenômeno de sonambulismo. É isso, tem que ter a prática. E a prática é que vai levar a mais estudo, entendeu? Eu vejo muitos grupos que ficam anos e anos e anos e anos e anos na teoria, mas não vão para o trabalho. Ou eu dou curso de magnetismo aqui há tantos anos, teve um que já quis fazer o curso pela 4ª vez. Até a 3ª eu já fiz de novo. Por que não sei o quê? Não, minto. Ele fez 2 vezes. Quando ele foi fazer a 3ª, aí eu disse, o que você está fazendo aqui? É porque eu ainda não aprendi. Eu digo, mas se você não trabalhar, você não vai aprender nunca. É uma linha muito tênue, né? Entre a experimentação, a prudência, a teoria, a prática, você experimentando aos poucos e estudar, até para criar pergunta, né? Então, isso, porque você cria questionamentos que vão te levar para outros lugares. A gente vai ter questionamento sempre, gente, sempre. Só que cada vez que a gente estuda e trabalha e se aprofunda, os questionamentos são mais complexos. Né? Porque é difícil, você está 20 anos fazendo um troço e você tem a mesma pergunta de 20 anos atrás. Então, tem algum problema com a gente. Vamos agora para o laríngeo, que também é de alta frequência, tá? É um sempre mais baixo que do outro. Quando a gente fala centros superiores, a gente fala do coronário, do frontal e do laríngeo, tá? O cardíaco vai ser o centro intermediário e do gástrico para baixo são os centros de uma frequência menor, uma frequência mais densa, como a gente gosta de dizer. Agora, lembrando, denso e magnetismo nem sempre é sinônimo de energias ruins, energias com qualidades ruins, tá? Porque se eu lidou com gástrico, que lidar com digestão do corpo, se eu lidou com umbilical, que lidar com processos digestivos ali também, ligado ali ao intestino, se eu tenho um centro genético que lidar com procriação, formação de gametas, vai formar um corpo, um novo corpo para um espírito reencarnante, é claro que se está tudo ligado à função do corpo, vai trabalhar com energias mais densas, isso é um fato, tá? Então, só para a gente saber que em magnetismo denso nem sempre é sinônimo de energias de má qualidade. Então, ele vai se localizar sobre a laringe. Então, a laringe nos rapazes, ela é mais proeminente, né? A gente conhece como pomo de Adão, mas nós mulheres, ela está aqui, ó. Apalpem-se, as mulheres principalmente, né? Aqui, ó, a gente aperta aqui, tem a parte mais durinha. E em volta dela tem a tireoide, tá? Mas ela tá aqui, essa é uma cartilagem. Aqui o que a gente sente é essa cartilagem laríngea. Então, quando a gente dá referências do corpo, outro detalhe, quando a gente dá referências do corpo, não é que o centro está na laringe, mas ele está no perispírito, só que se eu for tratar a pessoa, eu vou mirar na laringe dela e vou saber que ele está ali no perispírito, naquela região ali, na altura da laringe, né? Quando a gente dá referências, na altura da sobrancelha, não é? Ele não está na testa.
Mas se eu miro na testa, eu crio uma referência topográfica, tá? Ligada ao corpo físico, a topografia do corpo físico, mas sabendo que todos os centros de força estão no perispírito, estão no corpo espiritual, não estão no corpo físico. Então, e aí, vamos lá. Já que ele está falando do laríngeo, tem o reverso dele, ok? Só que logo abaixo tem o humeral. Então, o humeral é onde tem essa proeminência. Essa última vértebra cervical nossa, que ela é mais proeminentezinha. Se apalpem e vejam, tá vendo? Estão sentindo essa... Assim que acabar o pescoço, tem uma vértebra... Como tem algumas pessoas que têm até um calombinho de gordura em cima, né? Pronto, essa daí. Aqui fica o humeral. O reverso do humeral é abaixo, se você traçar aqui, ele é abaixo do laríngeo, tá? Porque nessa figura não tem. O reverso não tem. Aqui só tem aqui nessa imagem só tem os reversos dos que eu estou falando aqui na frente, tá? Não tem nenhum centro, não tem o Meng-Men, não tem o básico. Ali é tudo reverso. Mas se a gente for mirar o reverso do humeral, ele não está no mesmo lugar do laríngeo, ele está um pouco abaixo, certo? Só para vocês terem a referência. Então, ele vai regular a fonia, que é o quê? A fala, o sistema respiratório e o processo digestivo inicial, que é aqui, ó, mastigação, deglutição. Então, a boca, né, a parte inicial ali, faringe, e que vem por trás da laringe, por trás da boca, por trás da laringe, e o início do esôfago, tá? Esse início da digestão, então, quando a gente vai tratar sistema digestório, às vezes a gente trabalha gástrico e laringe, principalmente quando tem refluxo, tá? Esofágico. Ele refluxo que vem para o esôfago, aí a gente trata os dois. E, às vezes, tratando o trajeto também, certo? Tanto no corpo quanto no perispírito, trabalhando, porque o trajeto, na verdade, vai ser basicamente o esôfago, né? E a gente trata tanto no corpo quanto no perispírito. Ele vai ser responsável pelas glândulas tireoide, então a tireoide está aqui envolvendo a cartilagem tireoide, né? Que é essa cartilagem da frente da laringe. As paratireoides, que estão por trás da tireoide, 2 de cada lado. O timo, gente, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar, o coração está aqui, ele vai estar no mediastino, que é essa região do meio aqui no tórax, né? O coração está aqui, ele começa no meio e se dirige para o coração da gente é o tamanho do nosso punho fechado assim, tá? Então, ele está aqui, começa no centro e se dirige para o lado esquerdo, e na parte de cima, acima do coração, acima e à frente do coração, porque aqui é a minha mão, né? Mas o coração está aqui dentro, então ele fica acima, um pouco à frente do coração, a glândula timo, tá? Que no adulto ela é bem menor, na infância ela é bem grandona, e aí ela vai diminuindo o tamanho dela, porque ela tem mais funções na infância, ela tem menos funções, não menos importantes, mas menos funções na fase adulta, então fica ali bem no mediastino. E Jacó, ele tem, de uns anos para cá, ele tem tratado as necessidades do cardíaco muito pelo timo, né? Porque ele fala timo, mas eu entendo que ele está chamando de timo uma região no perispírito que chega, né? Eu nunca perguntei, vou perguntar para Jacó quando eu encontrar com ele. Quando ele fala timo, ele está falando do órgão timo. Mas eu entendo que ele está falando, já que cardíaco fica no perispírito, que realmente aqui tem um centro de força. Quando a gente faz o tato, nessa região do timo, no meio do tórax aqui, a parte um pouquinho mais acima, não no meio, na altura dos mamilos, mas um pouquinho acima da altura dos mamilos, tem um centro de força que, inclusive, nos casos que a gente vai tratar de pessoas que têm depressão ou questões emocionais profundas, e essa região aqui é uma região que incomoda, que dói, que às vezes a gente tem que tirar coisas antigas. Às vezes, no tratamento pelo sonambulismo, às vezes a gente tem que puxar coisas ali que estão antigas, e é nessa região, no meio do tórax, na altura ali do timo. São coisas que eu não tenho muito o que falar, porque a gente nunca sentou para estudar isso, tá? Eu estou falando da experiência prática, o que a gente percebe que tem esse centro, que tem uma ligação com questões emocionais profundas. Entendo que aí, sim, vai ter uma relação grande com o cardíaco, já que o cardíaco,
é que vai cuidar dos campos emocionais de forma sistêmica. E agora que na minha cabeça o cardíaco tinha a ver com o timo e não o laríngeo? Os dois têm. Veja só, é que eu não terminei de falar, mas é porque ele tem relação com o sistema linfático, tá? Então, o timo, ele tem uma relação, ele tem um envolvimento ali na ligação que o laríngeo tem com o sistema linfático por conta do sistema de defesa, né? O sistema linfático faz uma parceria com o sistema de defesa, tem linfócitos que circulam. Com a imunidade, porque o timo cuida da nossa imunidade, né? Então, e o timo tem a relação com a imunidade. E aí, não se fala, que nesses slides não tem, mas quando a gente fala também de esplênico, a gente fala que esplênico tem relação com a imunidade, aí a gente vai pensar também no timo, a gente vai pensar no sistema linfático, a gente vai pensar no sistema imune como um todo, tá? Então, o timo, ele trabalha a beça. Fica daquele jeito que você falou no começo, então a gente tem que pensar no sistema. Nas filosofias antigas, o timo tem uma relação com o campo emocional, tem relação direta com a alma e com os campos emocionais. Tanto que essas filosofias antigas, elas botam o cardíaco no meio do tórax. Talvez o cardíaco, que a gente entende, nós magnetizadores chamamos de cardíaco, talvez o cardíaco seja mais um centro de força. Isso eu estou falando aqui para vocês, especulando com vocês, não é uma verdade, tá, gente? Não é uma verdade. Mas talvez, pela prática, eu vejo que esse centro do meio ele tem mais relações com os campos emocionais e o outro centro tem relação com a questão sistêmica na circulação. Seja do sangue, seja das energias, ou seja, é como se fosse uma parceria, né? Mas, nossa, é muito forte essas questões emocionais. Inclusive, na própria medicina chinesa, tem um ponto aqui no meio, que é na região do timo. É no timo mesmo, Marcela. Então, que ele libera... Nossa, e quando a pessoa está com coisas presas no campo emocional, que aperta aqui, menina, parece que a alma vai sair do corpo de tanta dor. Além de doer, dependendo do que for, eu sei, eu falo porque eu sou massoterapeuta. E às vezes eu sinto que eu tenho que tocar, peço licença para a pessoa. Além de não aguentar dor, não dá 2 minutos, chora. Então, na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, e aqui no que a gente está estudando, essa região do meio do tórax, né? Ela realmente tem um centro de força que Jacó chama de timo, que ele trata as questões do cardíaco através do timo. Ele tem feito isso ultimamente. Eu acho que tem uma coerência, mas eu penso que talvez o campo emocional, que a gente vai falar aqui, que ele, cadê? Não chegou no laríngeo. Ele está falando do cardíaco, não chegou nem no cardíaco. Mas o cardíaco tem uma relação com os campos emocionais de forma sistêmica. Talvez seja mais esse centro de força sobre o timo, que tenha mais uma ligação mais forte, inclusive com questões antigas, né? Questões emocionais mais profundas, daquelas que estão crônicas, rolando ali no nosso perispírito, sabe lá quantos séculos e milênios, tá? Talvez essas tenham um foco maior, um aprisionamento maior, um registro maior ali nesse centro sobre o timo. Se a gente for começar a estudar sobre isso e divulgar isso como forma de estudo, a gente vai perceber coisas fantásticas naquela região do timo, mais do que no cardíaco, principalmente para questões profundas. Vão por mim. Coisas profundas tem muito ali no meio do tórax. Boa noite a todos. É porque na tradição chinesa, o timo está ligado muito com o baço, com o rim, com o pulmão, e ele não apresenta propriamente dito como... Deixa eu pegar aqui o nome mais técnico mesmo. Os meridianos. Ele não é propriamente um meridiano. Ele é como se fosse um sistema igual você está colocando. Ele abrange para esses outros meridianos. Já na tradição védica, você vai ter o timo diferente do centro de força cardíaco, totalmente diferente. Ele vai ser mais aí voltado à criança interna, o seu ser mais puro. É por isso que as emoções, ela fica tão visível e tão palpável quando se trata de desequilíbrio do timo. Um fato a gente vai precisar buscar informações do timo em outras filosofias, assim como assim como a gente pegou emprestado a noções de chakras, as noções de nadis. A gente vai ter que estudar. Agora tem que estudar e testar, né? Porque assim, perceber a gente já percebe.
agora tem que estudar para a gente poder formular questões para a gente pensar junto. O que a gente se segura, Sebastião, é na questão da prática. Então, a gente pode até pegar um nome que em alguns autores o centro não seja exatamente ali, mas a gente trata com aquele nome e ali tem um centro que exerce uma função importante e que trata determinadas demandas. Então, pronto, o responsável pelas glândulas tireoide e paratireoide, pelo timo e pelo sistema linfático. Então, quando a gente for falar de esplênico, já dando spoiler, a gente vai ver que ele tem relação com o sistema imune. Então, quando a gente pensa em dar um up, né, dar uma levantada no sistema imunológico de alguém, ou porque está deprimido, ou porque ele está com uma doença debilitante, que a gente sabe que precisa do sistema imunológico mais ativo, a gente vai pensar nesses dois centros, no laríngeo e no esplênico, tá? Ah, mas não sei o que... Mas ele não... Porque a gente tem que parar de achar que esplênico só tem ligação com depressão, tá? Tem que parar de pensar nisso. E achar que o humeral só tem relação com processo obsessivo. A gente tem que sair dessas caixinhas de fósforo que aprisionaram a gente. Porque pensou em sistema imunológico, pensa em esplênico e laríngeo. Atua ali. Que é fato, vai dar resultado. Tá bom? Fenômenos de psicofonia e de indução verbal. Então, o médium que está em desenvolvimento, você quer ajudar um médium que é psicofônico, ele está lá, concentra no laríngeo dele, que você vai ajudar, certo? E de indução verbal. Então, às vezes, alguns hipnotistas, eles são muito bons magnetizadores pelo laríngeo. E eles falam, eles estão achando que estão usando só sugestão verbal. Na verdade, eles estão magnetizando pela voz. Então, tem pessoas que têm um magnetismo incrível pela voz. Não estou falando de voz sedutora, não. Eu estou falando de falar e você ficar assim, ó. Tinha uma amiga no Rio, quando eu morava no Rio, que na casa espírita ela fazia uma prece. Quando ela fazia prece, eu começava a entrar em transe. Falei, gente, você tem um magnetismo pelo laríngeo que é fantástico. E ela era psicóloga. Uma vez ela fez uma técnica comigo de sugestão. Nossa, eu fui embora. Fui muito mais do que a técnica pedia, né? Porque tem pessoas que têm essa forte indução verbal, esse magnetismo pelo laríngeo. Na técnica curativa do sopro frio, esse centro é que vai ser responsável pela emissão. Então, sopro frio, quem emite é laríngeo, sopro quente, quem emite é gástrico. Tá? Então, deixa eu passar para o próximo.